E aí, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Moacir Pereira aqui, canal Aposentado de Fato. E eu produzi um conteúdo, o último que eu produzi, sobre mudanças nas regras de transição. Na verdade, o fim das regras de transições, aí, que algumas já acabaram e outras vão acabar até 2030, ou não vão valer a pena. E ele tem dado bastante repercussão, atendeu bastante gente. E eu prometi lá no vídeo que eu ia produzir um vídeo sobre uma das regras de transição, que é a questão da idade mínima, né, progressiva. Então, a idade mínima é uma questão que a gente tem falado muito, tem conversado bastante aí sobre idade mínima, muito injusta, né, para as trabalhadoras, principalmente para as mulheres, que aumentou bastante, e para todo mundo, né? Aposentadoria hoje em dia, depois da reforma da Previdência, ela massacrou todos os trabalhadores. Estamos aí na expectativa que seja aprovado algum projeto de lei que possa favorecer o trabalhador, ou até mesmo alguma nova reforma da Previdência, como o próprio presidente, através do ministro da Previdência, tem prometido, aí, tem comentado, para que 2024 se comece a mexer aí na reforma da Previdência para corrigir algumas injustiças, dentre elas, a aposentadoria e por idade mínima, né? A idade mínima nas aposentadorias que tá muito injusta e precisa ser corrigido. Esperamos que isso aconteça. Por outro lado, existem especialistas prevendo 2027, 2030, mudanças para aumentar a idade mínima. Então, esperamos que isso não aconteça, né? Esperamos que aconteça o bem para o trabalhador. Justiça para o trabalhador é o que nós esperamos e nós buscamos. Mas hoje nesse vídeo, pessoal, eu quero mostrar de uma forma resumida, em uma planilha, eu preparei um material aqui para você, eu quero mostrar numa planilha, um passo a passo, um exemplo, mais ou menos, do que um planejamento previdenciário é capaz de fazer e como o trabalhador, de repente, numa situação desse exemplo que eu estou te dando, ele pode perder muito, mas muito dinheiro ao longo de toda a sua vida de aposentado, se ele não pensar bem na hora de tomar uma decisão de aposentadoria. É muito interessante o que eu desenhei para você, eu quero mostrar um passo a passo ali, numa planilha, gosto de mexer em planilhas ali, mas, claro, nada substitui o planejamento previdenciário, que é um sistema específico, especial, desenvolvido para isso, por especialista. Mas, basicamente, é um exemplo que eu vou te dar para você abrir o olho, ok? Bora lá, então? Eu não quero perder muito tempo, vou direto já para o conteúdo para você, para a gente não perder tempo. Vamos lá? Pessoal, é o seguinte, eu quero que vocês partam do princípio, eu não quis colocar muita informação aqui, porque senão daria uma live, né? Algo aí para 40 minutos, uma hora, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer passar a informação rápida, depois, no decorrer do tempo, a gente vai tirando as dúvidas, algumas dúvidas, e a gente pode fazer um conteúdo mais denso, maior aí, de repente até gravando uma live, se vocês quiserem, se for o caso. Mas bora lá, vamos aqui rapidão. Eu quero dar um exemplo para vocês, em primeiro lugar, um trabalhador que tenha 62 anos, 63 anos, completou 63 e completou 35 de contribuição e se enquadrou na regra de aposentadoria por idade mínima progressiva e pode já pedir o benefício. Então, quero fazer um comparativo com você, gente, aqui, ó. Diferença entre aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Deixa eu até destacar esse negócio aqui para ficar bem legal para todo mundo enxergar aqui, ó. Diferença da aposentadoria por idade mínima progressiva e aposentadoria por idade. Porque muita gente diz, olha, aposentadoria por idade é só o salário mínimo que ganha e tal. Bom, existem N fatores aí que pode não ser só isso, ainda bem, né? Não bastasse aí ter que trabalhar até 62 a mulher e até 65 o homem, ainda ter um valor do benefício miserável também não, né? Nem tanto. Gente, é o seguinte, a reforma da Previdência ela trouxe muitas mudanças. Vamos lá. Eu desenhei aqui 3 cenários para vocês. No cenário 1, aposentadoria, eu vou pegar aqui, ó,
Cenário 1, aposentadoria ruim que leva em consideração 20 anos de cálculo da média, que é cálculo da média de todas as contribuições desde julho de 1994, ou seja, 348 contribuições. Ele vai calcular 348 meses. Por que que é ruim isso aqui? Por que que isso aqui é ruim? Isso aqui é ruim, gente, pelo seguinte. Vou botar em vermelho aqui. Por quê? Porque ele leva em consideração aqueles salários mais baixos que você ganhava lá no começo da sua carreira profissional, principalmente pessoal CLT, ganhava um salário mínimo, ajudante de serviços gerais, servente, meio oficial, estagiário, aprendiz, aquele salário que você começava a ganhar lá no início da carreira, e vinha, tudo entra no cálculo, e aí derruba o teu cálculo valor-benefício, derruba e derruba muito, ok? No cenário 2, eu já entro aqui com um descarte de contribuições, é aposentadoria por idade, levando em consideração apenas 15 anos e 180 contribuições, e calculando apenas as 180 contribuições, beleza? Então, esse é o cenário 2, bom. E o cenário 3, gente, o cenário 3 ele é ótimo porque ele vai levar em consideração apenas 9 anos, 108 contribuições, é o cálculo da média das 108 contribuições, ok? Então, existe sim possibilidade de muita gente aí se enquadrar nesse cenário 3. Eu estou falando de opções, ok? De opções. Espero que vocês estejam me entendendo. Eu sei que isso aqui é bem complicadinho para entender, mas são opções. Cenário 1, cenário 2, cenário 3. Se você não entender, depois você volta aqui, olha de novo, escuta o que eu estou falando, analisa e você vai acabar entendendo, beleza? Foi a forma que eu encontrei para fazer. Tentei simplificar ao máximo aqui, talvez não ficou muito didático, mas eu espero que possa te ajudar. Daí, gente, existe uma questão que vocês já sabem, que o trabalhador, ele tem ali a cada 15 anos a mulher e a cada 20 anos o homem, ele tem 2% de contribuição, que soma, ou seja, parte a partir de 60%, né? E aí soma 2% de contribuição, não é verdade? Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui paradinho e eu vou voltar aqui para vocês. Cenário 1. Aposentadoria, média de 29 anos, que é aquilo que a gente fez ali. Aí calculou esses 29 anos, tá? Calculou desde julho de 94, que é o cenário 1 ruim, e ele chegou aqui abaixo do teto do INSS, com uma média, gente, média de R$ 3.000. Calculou tudo. Os 29 anos, os 348 meses que entrou no cálculo, aquelas contribuiçõezinhas baixinhas que entrou no cálculo, deu R$ 3.000 de média. Beleza? Beleza, então tá. E aí, nós temos o cenário 2, que é o cenário que eu chamo ele de cenário bom, que são 15 anos de contribuição, 180 contribuições. Ele usou a possibilidade do descarte, descartou aí 29 ali, menos 15, daria ali 14 anos de contribuição, descartou todas aquelas contribuições baixinhas. E aí a média dele usou aquelas melhores dos últimos 15 anos de trabalho, quando ele era supervisor, lá, especialista e tal, e utilizou ali, e a média dele deu R$ 5.500. Opa, média boa, né? Bem melhor do que a média de todas as contribuições. Aqui, a aposentadoria por idade mínima progressiva, certo? Progressiva. Aqui nós entramos já na aposentadoria por idade. 15 anos de contribuição é apenas aposentadoria por idade, ok, pessoal? 15 anos ou menos, né? 15 anos de contribuição.
Beleza, vamos para o cenário ótimo, para o ótimo mesmo, que é o cenário número 3, cenário ótimo, que aí você vai entrar com 9 anos de contribuição, apenas 108 meses, que é aquilo que o Bolsonaro aprovou agora em 2022, que não pode ser calculado por menos de 108 contribuições. O mínimo, divisor mínimo, que muitos especialistas falam por aí, é isso daí, é 9 anos. Ou seja, 9 anos, eu estou falando, estou dando um exemplo, tá, gente? São valores hipotéticos, benefícios de aposentadoria, exemplos. Que o trabalhador aqui, ele era ali um trabalhador que ganhou aí nos últimos 9 anos um valor aí entre R$ 8.000, 8.500, R$ 9.000, R$ 7.000, e a média dele foi uma contribuição no teto. É um cara que contribuiu no teto, estou dando um exemplo hipotético, tá? Mas talvez até um pouco menos do teto, aí você vai ver lá no teu planejamento, que o sistema vai dar exatamente. Mas pode ser sim que dá no teto. Vamos supor aqui que deu no teto. 7.507,49 é hoje o teto do INSS, ok? E aí você olha aqui e fala, não, mas peraí, então pode descartar, beleza, tal. Então, claro, né? Se esse cara aí não vai se aposentar aqui por aposentadoria, vamos colocar aqui mínimo tempo de contribuição, vou colocar aqui tempo contribuição, né, que é a idade mínima progressiva, que é a regra de idade mínima progressiva, e aqui idade, tá? As duas são por idade, tá, pessoal? Deixa eu só explicar mais um detalhe importante para vocês. Muita gente sabe, né? Né? Tem também muita gente que ainda não sabe disso. Então, é importante a gente explicar aí para a coisa ficar lúcida, clara para todo mundo. Estou fazendo aqui ao vivo e a cores, para que, se tiver algum errinho aqui depois, você me desconsidera aí, tá, pessoal? Pode fazer os comentários aí, deixa eu diminuir o negócio aqui, senão vai dar muito, 14 dá. Então, assim, idade e tempo de contribuição. A idade mínima progressiva, que a gente está falando aqui, né? A idade mínima progressiva. É a regra de transição. Então, pessoal, você pode me perguntar assim, Moacir, mas e os 2% a cada ano que trabalha? Bom, mas não tem os 2%, então aqui aumentaria mais 38%. Vamos primeiro aplicar os 60%. Vamos lá, 60% da média. Você não começa ganhando isso daqui. Você não começa ganhando 7.500, 5.500, 3.500. Parte de 60%. Então, vamos colocar aqui 60%. 60%. 60% e 60%. Olha aí. Então, esse cidadão aqui, parte de essa aposentadoria por tempo de idade mínima progressiva, partiria de 1.800. Essa aqui, por idade, com 15 anos, só calculado ali, 3.300. E essa daqui, 4.504. Tá, mas e não tem ali 2% a cada ano? Beleza, aqui nós vamos aplicar 2% a cada ano que ultrapassar 20 anos. 37, eu fiz a continha aqui. 37 anos de contribuição que ele tem, né? Entendeu? Considera todos o tempo de contribuição dele. Digamos que ele tenha 37. Porque aí ele chegaria na idade ali também, né? Ele trabalharia mais 2 anos, além dos 35, né? Para ele chegar nos 65. Estou considerando 37, tá? Por isso que eu estou considerando 37. Menos 20, estou considerando bastante, tá? Para ficar um cálculo bem exemplificado aí para vocês. Menos 20 igual a 17 vezes 2, 38%. Ou seja, ele ganharia aqui 38%. 60 com 38, dá quanto? Dá quanto? 98. Ele se aposentava aqui com 98%. Olha aí, 2.940. Ou seja,
mesmo aplicando os 2% a cada ano, nesse cenário que eu desenhei aqui, ele ainda, mesmo assim, o valor do benefício dele, no cenário bom, ia ficar com R$ 360 a menos, se ele toma essa decisão do cenário 1, aposentadoria por idade mínima progressiva, em detrimento ao cenário 2, aposentadoria por idade com 15 anos de contribuição, e calculando os 180 contribuições. E também no cenário 3, ele tivesse aqui os 15 anos de contribuição também, precisa ter os 15 anos aqui, todos eles aqui precisam ter um mínimo de 15 de contribuição e de 15 de carência, antes que alguém venha falar, mas não tem carência, não tem, tá? Estamos levando em consideração tudo isso aqui. Tá, mas e como que aqui você dividiu por 9 anos só? Você só levou em consideração 9 anos, que é o cenário número 3, né? E aí você conseguiu um valor no teto aqui da média. Aplicou 60%, deu 4.540. Não precisa nem explicar, porque aqui 15 anos, né, não tem nada de 2%, aqui não tem nada de 2%. Você vai abrir mão desses 2%. Entenderam? Bom, deixa eu explicar um terceiro detalhe aqui que você precisa prestar muita atenção nisso. É claro, os advogados todos sabem disso, mas para você entender ali aquela tabela. Por exemplo, no cenário 2, eu estou dando um exemplo que esse trabalhador, ele começou a trabalhar a partir de 1994, cenário 2. Cenário 1 nem precisa, porque eu acho que ele já ficou subentendido, 37 de contribuição, cálculo a partir de 94, morreu a nota, né? Considerando todas as contribuições, maravilha. Vale um reforço em cima disso daí. Você tem 35 de contribuição. Você precisa ter como critério para se aposentar nessa modalidade 35 de contribuição. 35, você não pode descartar nada. Eu coloquei 2 ali. Ah, tá, dá para descartar 2. Não vai fazer muita diferença, né? Poderia ter deixado só 35 ali depois de 1994. Você coloca todas, entra todas no cálculo. Você só vai poder descartar alguma coisinha ali que passar de 35 anos. O importante, o que faz o valor do benefício crescer, é que, vocês viram lá, na aposentadoria por idade, para quem tem bastante tempo de contribuição, e daqui para frente, você que vai se aposentar por tempo de contribuição, comece a pensar nisso, tá, meu amigo? Conversar com o advogado, fazer planejamento previdenciário é uma excelente ferramenta. Os advogados sabem disso e eles vão até me agradecer por isso, se tiver alguém me assistindo aí. Eu estudo muito, eu sou um pesquisador ávido dessa questão de direito previdenciário. Sou um administrador, tenho especialização na área também. Bom, o descarte, gente, ele vai começar a fazer parte da rotina dos previdenciaristas, dos espertos, e você, trabalhador, precisa ficar esperto também para você saber disso, tá? Você precisa saber que existe isso e que existe essa possibilidade importante, que pode melhorar muito o seu benefício. Então, vamos lá. O cenário 1 não dá para descartar, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, idade mínima progressiva, enfim, que você vai usar 35 e que a mulher vai usar 30. Dificilmente você vai trabalhar mais que isso. Então vai ter que descartar alguma coisinha ali, muito pouco, na hora do cálculo. Já a aposentadoria por idade, para quem tem bastante contribuição, dá para descartar muita coisa, mas muita coisa mesmo. É o que eu expliquei ali. Só que existe um detalhe, você tem que preservar o mínimo de contribuição e o mínimo de carência. O mínimo de contribuição e o mínimo de carência. Qual que é o mínimo de contribuição? 15 anos. Qual que é o mínimo de carência? 180 contribuições em dia, pago em dia. Já explicamos a diferença entre um e o outro. Você trabalhou 15 anos seguidinho, contribuiu 15 anos seguidinho, beleza, você ali atendeu os 2 requisitos. Tempo de contribuição e tempo e carência. Agora, se você trabalhou 15 anos e não contribuiu em dia, atrasou a contribuição, se você pagou por fora, atrasou a contribuição,
aí você tem que ver a questão da carência, e se falta alguma coisa para você contribuir. Mas vamos partir do pressuposto que você tem 15 anos de carência, tem 180 meses de carência, que é 15 anos também, e 15 de contribuição. Esses dois requisitos não podem ser afetados. Ou seja, então, no cenário 2, pô, você falou que é 15 anos, beleza, entendi. Mas no cenário 3, que é o ótimo, que é o de... Deixa eu botar a tela aqui de novo para a gente ver, né? Tá, o cenário 3 aqui, você está dizendo que é 9 anos, né? 9 anos aqui, ó. Mas não é 15? Não teria que ser 15? Bom, gente, ocorre o seguinte: a lei não diz que você tem que calcular todas as contribuições ou as contribuições a partir de julho de 1994? Estou falando do que está em vigor na lei. Você já viu falar aí bastante, está ouvindo falar sobre a lei da revisão da vida toda, aí que o pessoal está comentando bastante, para incluir as contribuições antes de julho de 94, tá uma briga danada, que ninguém aí, depois da reforma da Previdência, se enquadra mais. Só coloquei isso aqui só para você entender o que eu vou dizer agora. Ou seja, contribuições antes de 94 não entra no cálculo do valor do benefício. Então, se você tem 15 anos, se você usa 15 anos, você tem lá 35 anos de contribuição, você que trabalha por idade, começou lá em 80, 87, 88, bem antes de 94, vamos botar que você começou lá em 88. Você tem 6 anos de contribuição antes de 94. Ou seja, você pega esses 6 anos antes de 94, com mais 9 depois de 94, não são 15, você não atendeu o tempo de contribuição, requisito tempo de contribuição, e você não atendeu o requisito carência, ou seja, calcula por 109 apenas e morreu a nota. Está aí a explicação, simples assim. E muitos trabalhadores têm isso, talvez até mais do que 6. Só, gente, agora eu quero dar um reforço importante para você. Consulte um advogado especialista no direito previdenciário, faça um planejamento previdenciário e analise todas essas questões. Tá? Eu não sou advogado, fiz aqui uma simulação para você, mas uma simulação com base numa realidade possível, que se você tomar uma decisão errada, você pode perder muito dinheiro, mas muito dinheiro. Então, corra atrás, vá atrás de um especialista em direito previdenciário e consulte ele, faça uma análise, faça uma consulta com um advogado e veja aí a possibilidade de você fazer um planejamento e ver qual é a melhor aposentadoria para você. Espero ter te ajudado com mais esse conteúdo. Se ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal, por gentileza, e deixa um like aí, compartilhe esse conteúdo com bastante gente aí, que muita gente precisa disso. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.